vou passar isso, talvez... isso eu também roubei do Brito Cruz, e mostra o impacto por disciplina. E lá você pode ver que na física brasileira, por exemplo, é a disciplina que tem o maior impacto. Segundo é informática, yes. Quando, bom, você pode ver os que têm um impacto menor que a média do mundial. Lembra este gráfico que se chama radar na França, não sei como se chama, o índice de especialização. Lá, lembra o índice de especialização do Brasil em verde, que mostra que a projeção em termos de publicação científica é maior na área de ecologia e biologia aplicada. Por exemplo, que nas áreas multidisciplinares na química. Em azul é o índice de especialização do CNRS. Você pode ver que tem uma boa projeção na matemática, nas ciências do universo e na física. E em amarelo é o índice de especialização das publicações entre o CNRS e Brasil. E você pode ver que a física realmente dispara. Significa que é uma área, uma disciplina, bravo Carlos, onde realmente tem uma colaboração que crée muito impacto. Tem a matemática que funciona bem também e ciências do universo também. Alors, eu encontrei num boletim da Sociedade Brasileira da Ciência em 2012 um artigo que eu achei bem interessante sobre tentar de explicar, ou tentar explicar porque o número de impacto ficou baixo para o Brasil. Ele primeiro notou que, por exemplo, até Argentina e México, de certa maneira, superaram em termos de impacto, se você compara com o número o Brasil. E ele achou, foi em 2012, foi antes o choque de problema de recursos, que não foi tão um problema de recursos. Ele achou também, na análise dele, que não foi um problema de autocitação, que é um dos riscos do publish or perish atual. As pessoas se autocitam para tentar de aumentar de uma maneira artificial o H-index deles, mas ele viu que, no contrário, exatamente o Brasil baixou a taxa no tempo de autocitação. Ele achou e corrobora que eu disse pouco antes, que é um problema de internacionalização insuficiente. E ele, de certa maneira, levou a questão, bom, primeiro de critérios de avaliação, que é um serpente de mar, do problema da bibliometria e de como avaliar os pesquisadores e as pesquisas, que é um problema sem fim. E atualmente não tem jeito, tem que avaliar ao fundo. Pessoas do domínio, pares, ler pelo menos alguns artigos de um pesquisador e não só usar H-index e companhia, senão vai criar efeitos colaterais que você já conhece. Mas esta questão porque não é porque você publica numa revista que tem um bom index de citação que seu artigo vai ser bem citado. E contrário. E tem a questão do posicionamento das revistas nacionais. É a mesma questão que está debatida na França. Porque o risco que os pesquisadores vão só submeter e publicar nas revistas nacionais com pouco disseminação fora do Brasil e fora da língua portuguesa ou da língua francesa. E ao mesmo tempo é importante de manter
Mas são questões bem importantes para políticas públicas para a ciência. E, por exemplo, a posição da FAPESP e do Brito Cruz e de apoio condicional às revistas brasileiras. Significa se elas realmente participam suficiente. Alors, não lembro exatamente como ele vai avaliar, se eles aceitam os artigos que não são, e acho que primeiro em português, e também dá tremplin para publicações mais internacionais. E também a questão da integridade científica como a gestão tentar de evitar o plagiar, etc. Isso é só publicidade sobre slow science, como tem o movimento slow food, e acho que temos que ralentir. Quanto tempo eu tenho ainda? Você acha? Bom, obrigado, mas eu não vou mostrar tudo. Bom, uma palavra sobre a inovação. O número de patentes, a China disparou, bem longe dos Estados Unidos, mas como você sabe também, talvez, patentes também não é só significa realmente são aplicações potenciais, etc. É portfólio de patentes, de certa maneira, uma força de negociação para empresas, para países. Significa que tem pouco como tem uma publicação, overpublicação nos artigos, etc., tem talvez também uma overpatentização, especialmente na China. E lá o Brasil não está bem situado se você compara como o tamanho do país e a produção científica. Isso é uma coisa que é conhecida e que você já sabe. E isso é outro gráfico que mostra a produção, a relação entre o número de publicações sobre a produção científica e o número de patentes, e divididos pelo número de habitantes do país. Tá? Significa que tudo é normalizado. E você pode ver que o Japão, por exemplo, é o país que tem, de certa maneira, o maior impacto, a maior produção de patentes comparativa com a produção científica. A linha média, eu coloquei a linha média, não tem Áustria aqui por causa do Schumpeter na Alemanha, que é pouco arbitrário, e o Brasil, você pode ver que ele é pouquinho embaixo, de novo, em termos de publicação, relacionada em termos de patentes, desculpa, relacionada ao número de publicações, que não é o caso da Índia, por exemplo, e não é o caso da China. Bom, o Chile não é muito bem colocado também, é a Espanha. Alors, porque tem também reflexões sobre porque tem pouco número de patentes, e uma das razões pode ser que a maioria dos patentes são concentradas em três empresas parapúblicas, Petrobras, Embrapa e Fiocruz, significa grandes, e não temos uma cultura da inovação. Eu ouvi um especialista dizendo que no Brasil, a cultura antiga de inovação significa comprar uma nova máquina. Não é, que não é inovação. Como você sabe, mudar a cultura é investimento no meio e longo prazo. Tem a questão da burocracia também que não ajuda.
Mais gráfico que eu achei interessante, muito interessante, mostra a evolução da produtividade do país em relação ao número de estudos. Você pode ver que depois do baccalaureat, antes da entrada na universidade, e você pode ver que a Coreia do Norte, do Sul, desculpe, e o Brasil tem uma progressão de número de anos de estudos. A Coreia do Sul é dos países onde os cidadãos comuns são mais formados. É impressionante o investimento que eles fizeram na educação. Mas a coisa interessante que você pode ver que o aumento da produtividade, lá não é linear, mas quase linear, significa que o alongamento de anos de estudo se complementou por aumento da produtividade. Quando no Brasil aumentou a produtividade entre os 65 e anos 80, sem atualmente alongamento de anos de estudo, depois investi muito na educação, mas sem efeito observado, bom, pelo menos até 2010, na produtividade, que dá também uma dica para se perguntar que falta, quais são, porque a educação é a chave, com certeza, mas isso mostra que a educação, a inovação mostra também o problema exatamente do efeito da educação para a inovação, para aumentar a produtividade do país. Então, o pesquisador, o Menezes Filho, que fez, ele acha que, de novo, não é tão a questão das recursos, mas é mais a recursos mal gastados, que é dos problemas em vários países, inclusive no Brasil. E tá. Talvez. Bom, alors, como você sabe, temas, por exemplo, a criação da Embrapi e vários dispositivos no Brasil para exatamente facilitar uma cultura e uma capacitação para dar mais inovação e mais parceria entre público e privado, que são coisas um pouco polêmicas também. Isso eu vou passar, porque eu não vou. Talvez eu vou só falar um pouquinho para finalizar da história da cooperação. Bom, para mim, o primeiro ator da cooperação científica França-Brasil foi o Napoleão, porque ele puxou o rei João XIII, isso, desculpa, o rei de Portugal no Brasil, e seguir rapidinho a criação das primeiras. O reino de Portugal foi transferido no Brasil e foram criadas as primeiras faculdades e primeiras universidades rapidinho depois, porque o Brasil não ficou só lugar de pegar recursos para o Portugal, mas de certa maneira, porque a corte se instalou por um momento, por um tempo, e ficou até começou a investir no país. Bom, tem momentos importantes, como, por exemplo, o séjour de Oswaldo Cruz no Instituto Pasteur, onde ele descobriu o vector da febre amarela, depois a criação da Fiocruz. Eu já mencionei rapidinho o séjour do Lévi-Strauss, Monbeck, Braudel e outros na formação da USP lá nos anos 30, final dos anos 30. E, de novo, felizmente, a parceria está mais
é mais equilibrado, apesar dos problemas budgetários agora, aqui, e significa que tem mais franceses que vão fazer postdoc e que vão até... Agora eu acho que não é mais o caso, mas eu descobri, eu fiquei como surpresa, alguns anos atrás, o segundo contingente de alunos estrangeiros no Brasil foi da França. Significa que é bom ter um pouco mais de balance. É, reciprocidade, exatamente. Bom, não vou falar tudo, eu vou passar. Bom, no artigo do Hervé Théry tem uma análise dos projetos Capesco-FECUB e ver quais são as relações dependendo das disciplinas entre quais cidades e quais cidades. Eu não vou detalhar, mas é bem interessante. Só mostro rapidinho o esquema. Como eu disse, a cooperação funciona ainda muito bem. A França fica segundo ou terceiro país de acolho dos alunos, inclusive, e pós-doc brasileiros. E que eu descobri mais alguns anos atrás, não sei se é mais verdade, mas os alunos franceses foram o segundo contingente. Talvez, bom, é a história da criação da primeira convenção entre o CNPq e o CNRS, em 1985, e eu passo isso, acho que você sabe sobre o CNRS. E isso foi o Carlos aqui, desculpe, eu cortei o Nelson. Mas no primeiro encontro do escritor do CNRS, todo novinho, todo em janeiro de 2010, como Carlos Aragão, neste momento presidente do CNPq, e que criou um movimento para criar vários projetos, vários programas de cooperação entre o CNRS e outras instituições de pesquisa francesas e Brasil, e o CNPq e as FAP também, as CONFAP. Isso foi durante a inauguração. Por exemplo, programas estruturados como várias FAPs na égide, como agenda comum, formulários editais comuns na égide do CONFAP, na informática, entre o CNRS, INRIA e 10 FAP, e projetos de cooperação como os INCT franceses, como também CNRS, INRIA, INSERM, IRD. Bom, sobre a cooperação entre o CNRS e o Brasil, a Olga é a mais sábia sobre isso, mas só para dizer que tem uma unidade mixta internacional, significa um laboratório CNRS quase próprio como o IMPA, na matemática, e tem 11 laboratórios internacionais associados em várias cidades. Bom, tem uma concentração entre o Rio e São Paulo, claro, mas você tem em Bahia, você tem no Pará e no Santa Catarina e Paraná também. Vários projetos, a colaboração funciona bem, e são exemplos que eu não vou detalhar. De novo, Olga e a nova Anokina e a nova responsáveis do escritório do CNRS permanente, que está localizado na ex-Maison de France, que já se tornou a Casa Europa, porque temos o consulado da Alemanha também, que se instalou já um tempo atrás, e também tem o consulado da Finlândia. O consulado da Itália é quase do lado. E acho que eu vou finalizar aqui, só para dizer que nós temos ainda a aprender. Por exemplo, a experiência do Lattes
mesmo se é chato de entrar as publicações, dá uma plataforma unificada que é usada por outros organismos, por exemplo, a CAPES aqui, e isso seria muito interessante na França. Porque, como você sabe, os pesquisadores passam o tempo a reentrar sempre as mesmas informações para diferentes formulários, e isso não pode, na idade do século da informação, não pode ser. Nós estamos muito mal, como na casa do ferreiro tem um espada de pau, estamos mal utilizados. E o LaTeX é um sistema muito que o Brasil criou e muito interessante. Tem também a gestão dos programas interdisciplinares na avaliação dos programas pós-grados da CAPES, e também acho que é uma fonte de inspiração para a França. E a França pode inspirar no dispositivo CIFRE. Não sei se você conhece. CIFRE significa, en français, Convention Industrielle de Formation par la Recherche, é um convênio entre uma empresa e um laboratório de pesquisa público, e que realmente o aluno trabalha na empresa, faz um doutorado, ele é contratado pela empresa, ele passa parte do tempo no laboratório e faz teses realmente de muito bom nível, algumas até muito teóricas. E tentamos, quando fiquei no escritório, de fazer CIFRE internacional, significa, de certa maneira, complementar uma CIFRE francesa como uma cotutela entre o Brasil e a França, e assim fazer vários tipos de cooperação, como empresas francesas e empresas brasileiras, e laboratórios dos dois lados, etc. Bom, agora temos o problema de dinheiro que atrapalha, mas isso é uma experiência muito interessante. Eu vou finalizar aqui. Desculpe atrasei um pouquinho. De novo, tudo é disponível no web, lá na revista, e eu citei algumas outras publicações. E eu finalizo aqui, e eu agradeço vocês todos pela atenção, e eu estou pronto para responder a perguntas. Obrigado.